porque hoje, como nós damos ênfase ao Dia Internacional da Mulher, e você olha assim, mas qual é o protagonismo da mulher na Bíblia? Gente, sinceramente, nos momentos mais importantes, mais cruciais da história bíblica, lá estava a mulher. Primeiro, foi uma mulher que gerou o nosso Salvador. Isso só é suficiente para a gente, homem, todo mundo ficar aqui quietinho. Na hora de gerar, Deus botou a gente de fora, escolheu uma mulher, não é isso? Gerou o coração do Espírito Santo. Só isso é suficiente para dizer o protagonismo da mulher. Mas tantas mulheres protagonistas, Miriam, Joquebede, não é isso? Judite, que não está na nossa Bíblia, mas está no segundo cânon, Esther, né? Débora, Ruth, isso no Antigo Testamento, né? E tantas outras no Antigo. Quem mais? Vamos lá. Quem? Raabe, né? Raabe. Vamos lá, mulherada. Sara, Agar. Eu acho Agar mais protagonista do que Sara. Zípora, né? E no Novo Testamento nós temos Dorcas, que fazia roupas, né? Para assistir as pessoas que necessitavam, né? Nós temos mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, uma Susana, sabe? Tinha outras duas lá, me esqueci o nome de uma outra. Oi? Não sei. Priscila. Eu vou chegar na Priscila, calma, não dá spoiler não. Estou falando lá porque eu vou chegar na Priscila e na Júnia. Pois bem, mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Isso num contexto extremamente patriarcal. No contexto em que o homem tinha até direitos patrimoniais sobre a mulher. Mas a tradição, ela já vinha sendo quebrada. Veja, eu me esqueço agora de quem era o pai, mas eu lembro que duas mulheres lá no Antigo Testamento reclamaram o direito de herança, porque não tinham, que a herança era só dos filhos homens. Reclamaram o direito de herança. Então, a história da formação do patriarcado, ela tem a ver com a guerra, tem a ver com direito de propriedade. E a mulher, pelo fato de ela ser quem gera a vida, quem gera ali os filhos e toma conta da casa, e isso não é pouco, ela foi ficando alijada do processo de decisão na sociedade, e os homens passaram a achar que eles eram os bons, e a história toda vocês conhecem. Pois bem, aí nós chegamos naquelas mulheres auxiliadoras de Paulo, Priscila e Áquila, o marido dela, Andrônico e Júnia. E Paulo fala que Andrônico e Júnia eram destaques entre os apóstolos, ou seja, Júnia era uma apóstola. Sinal de que o apostolado não era restrito aos 12, nem aos 13, no caso de Paulo, mas os 12. Temos uma outra mulher em Romanos 16, Febe. Ela era diaconisa. A nossa tradução do Almeida, ela trai, porque o tradutor ele é um traidor também. Ela trai porque o tradutor ele já pega a tradição e coloca ali na tradição patriarcal. Mas no grego, Febe é uma diaconisa que serve na igreja de Roma. E duas mulheres que exerciam a liderança na igreja, Sintique e Evódia. Elas eram tão líderes, mas tão líderes, que havia uma disputa entre os grupos delas. Lá na igreja de Filipos, Paulo fala: rogo a Sintique e Evódia que pensem concordemente. E ele cita outras mulheres que fala, ele cita assim: essas e essas não se fatigam de trabalhar. Ou seja, onde que algumas igrejas encontram
pegada, fundamentalista para dizer que não se pode ordenar mulheres ao trabalho. Mas enquanto eles acham por aí argumentos, pegada, texto bíblico, fala que Jesus não tinha discípulo, só tinha discípulo, que Jesus não elegeu 12 apóstolos, elegeu apóstolo e tal, sendo que no momento mais sublime da história cristã, que é da ressurreição, ele aparece primeiramente às mulheres e manda que elas anunciem. Não vou nem falar da piadinha machista a respeito disso. Ele aparece às mulheres e manda, vão e anunciem. Tá certo? Tem dúvida? Não tem. Então vamos falar de uma outra mulher muito importante na história. Eu diria que é a nossa mãe na fé. Porque através dessa mulher, o Evangelho saiu da Ásia e veio para a Europa. Até então a Europa não tinha sido evangelizada, mas foi graças a Lídia. Atos 16, 11 a 15. Abre aí comigo. Diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos a mulheres que estavam ali, que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Que Deus abençoe essa palavra. Olha só, irmãos e irmãs, um pouquinho antes, Paulo tinha tido uma visão de uma pessoa clamando a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia, que hoje é aquele território ali da Grécia. Para quem não fugiu das aulas ali de geografia, geopolítica, a Grécia, ela faz divisa com a Turquia. De um lado tem ali Constantinopla e tal, e ali é onde geopoliticamente termina a Europa e começa a Ásia. Então, a Turquia, ela é um pouco Europa, ela é um pouco Ásia. Constantinopla está na Europa, né? E o outro lado da Turquia é Ásia. E ali, logo depois da Turquia, tem a Grécia, tem a Macedônia e tal. Paulo, Macedônia aqui é hoje o território da Grécia. Não é aquela Macedônia hoje ali da Europa, perto da Ucrânia, tá certo? Mas aqui está perto da Ucrânia. A Ucrânia está pertinho desse lugar aqui que Paulo fala. Então, o apóstolo Paulo, ele tem essa visão de uma pessoa dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Ou seja, saia da Ásia e venha para a Macedônia nos ajudar. Paulo tinha tentado ir para vários lugares, mas diz o texto bíblico que o Espírito Santo não deixou. O Espírito Santo interveio e vai para cá, vai para cá. Ele tentou fazer umas viagens e o Espírito Santo não deixava. Por isso também eu te lembro, se você está querendo fazer um negócio, quer fazer uma coisa e não vai dando certo, calma. Deus também não está querendo que essa coisa aconteça. Tem gente que gosta de passar na frente de Deus. Paulo tentou fazer várias vezes, não deu, o Espírito Santo não deixou. Teve um sonho, passa a Macedônia, Paulo falou assim: o Espírito quer que a gente vá para a Europa. Não era a Europa que chamava naquela época, era a Eurásia. Então Paulo foi. Paulo foi então para a Macedônia. Chegou a Macedônia, chegou na cidade de Filipos, primeira cidade ali da Macedônia, primeira cidade do lado europeu naquela época. Ele foi a um lugar de oração. Por que ele foi a um lugar de oração?
que Paulo já estava cansado de apanhar, literalmente, estava cansado de ser escorraçado, literalmente, pelos judeus. Antes ele ia às sinagogas, mas já estava escorraçado, já cada vez que ele apanhava, jogavam pedra, outros davam açoite, e não estava bom ir mais às sinagogas, porque antes, no começo da nossa caminhada, a gente não tinha igreja, reunia nas casas, e quando era público, a gente ia nas sinagogas, junto com os judeus. Aí Paulo pensou, bom, onde tem um lugar de oração aqui? Na beira do rio, vamos lá. Quem estavam lá? Eram judeus. Judeus estavam lá, na beira do rio. Liderados por quem? Por essa senhora chamada Lídia. Lídia também é o nome de uma região da Ásia, ali perto da Panfilha, Frígia, Lídia. E talvez ela se chamasse Lídia, talvez o nome dela fosse até outro, mas se chamasse Lídia por ser daquela região ali da Lídia. Ela ouviu a pregação de Paulo. Paulo foi lá, era um lugar de oração, na beira do rio. Ela ouviu a pregação de Paulo e converteu-se ao evangelho de Paulo, o evangelho que Paulo anunciava. Diz o texto bíblico que converteu-se ela e toda a sua casa. E ela era uma mulher proeminente, uma mulher negociante. Como é possível uma mulher negociante num contexto profundamente patriarcal? Um contexto em que muitas mulheres valiam um pouco mais do que os escravos. Mas ela não, ela era uma mulher que exercia ali uma cidadania, provavelmente romana, e era uma mulher de negócio, e não era um negócio qualquer, era púrpura. Por que púrpura era um negócio muito caro? Porque naquela época não era tão fácil você dar cor às roupas, como, por exemplo, aquela roupa ali da Eneida, ou a roupa da Nélia, cheia de cor, cheia de variação. Era ou o grosso ali do linho, do algodão, e um pau-brasil que tingia lá uma roupa e tal, mas ela conseguia vender linho, púrpura, e era muito caro. Então ela não era uma mulher qualquer. Interessante que o texto bíblico não fala se ela tinha marido. O texto bíblico fala que ela e sua casa converteram-se ao Senhor. E olha o protagonismo dessa mulher. O texto não fala assim, e Lídia consultou seu esposo, e ele concordou, e chamou Paulo e os apóstolos para ir para sua casa. Não. Lídia chamou Paulo para ir para a casa dela. É impensável isso. Num contexto, 2000 anos atrás, patriarcal, machista, uma mulher chamou um bando de homem para ir para a casa dela, para ficar lá. O que aquele povo não falou da Lídia? Sabe? Mas a Lídia não estava nem aí. A Lídia chamou Paulo, Silas, seus amigos, os demais da caravana de Paulo, para ficar na casa dela. Então Lídia deve ter desembolsado muito dinheiro para também dar comida, dar hospedagem, dar um tanto de coisa para Paulo, Silas e os demais se hospedarem na casa dela. Graças então a essa mulher, que não era uma mulher qualquer, que o Evangelho chegou à Europa. E de lá da Europa, o Evangelho se espalhou, chegou até a Espanha. Lembra que Paulo tinha planos de ir à Espanha? O Evangelho chegou à Espanha, chegou ao norte da África, se consolidou, desenvolveu, e por outros caminhos que a gente já falou aqui em outras vezes, o Evangelho saiu da Europa, foi à América e depois chegou aqui a nós.
tanto pela América do Norte, quanto diretamente pela Europa, com algumas missões. Pois bem, Lídia é mãe de todos os cristãos europeus e ocidentais. Lídia é mãe de todos os cristãos ocidentais. Quem são os cristãos ocidentais? Os protestantes e os católicos romanos. Simples. Os cristãos ocidentais são os católicos romanos, e nós saímos da Igreja Católica, somos os protestantes, somos os descendentes de Lídia. Porque os orientais nós sabemos, a Igreja Ortodoxa, grega, russa, siríaca e as demais tradições cristãs ali do Oriente não são filhos de Lídia. Nós somos filhos de Lídia. Pois bem, irmãos e irmãs, esse protagonismo de Lídia não se restringiu àquele momento. Paulo e Silas depois foram presos, encarcerados ilegalmente, arbitrariamente, porque ele questionou isso, que ele era cidadão romano. Lançaram ele no cárcere e depois é que perguntaram quem era. Ele falou: eu sou romano, meu amigo, você me prendeu? Agora eu quero ver. Não, desculpa, então, não sei o que, tal. Mas primeiro ele apanhou, primeiro ele foi preso, depois Deus mandou o anjo e abriu as portas daquela cadeia. Depois é que foram saber quem ele era. Isso acontece, né, por aí, né? Primeiro prende o cidadão, bate no cidadão, muitas vezes porque ele é preto, e depois vão saber quem ele era, né? Igual lá o diretor do filme lá, Pantera Negra, né? Prenderam o sujeito, algemaram, não sei o que, você é um ladrão, você quer roubar? Depois, não, eu sou fulano de tal, eu sou diretor do filme Pantera Negra. Aí vem aquelas desculpinhas, a rapada de sempre, né? Fizeram a mesma coisa com o Paulo, prenderam, bateram, e depois, essa cidadão romano, desculpa, viu? Né? Mas depois que ele passou pelo cárcere, ele e Silas pensaram assim: para onde nós vamos agora? Vamos para a casa da Lídia. Versículo 40, está aí. Vamos para a casa da Lídia? Não é bom quando você está em apuros, quando você está em sofrimento, quando você está se sentindo sozinho, quando você está se sentindo abandonado, quando você acha que você é o último depois do zero, quando você pode lembrar de alguém, quem pode me socorrer? Quem pode me abraçar? Quem pode me acolher? Paulo: Lídia, vamos para a casa dela? E assim diz o texto bíblico que eles voltaram para a casa da Lídia e foram novamente acolhidos. Guarda o nome dessa mulher. Essa mulher é um dos exemplos do protagonismo da mulher na Bíblia, no texto sagrado. Não há definitivamente, na lógica de Deus, se é que eu posso dizer que Deus tem alguma lógica, né? Lógica é uma criação humana. Não há definitivamente, no escopo do pensamento de Deus, que eu nem sei também se posso falar de escopo, nenhuma superioridade de gênero, seja homem, mulher. Não há, definitivamente não há. Para Deus, somos criação dele, somos iguais. E o texto bíblico está recheado de mulheres que protagonizaram. Você crê se quiser. Você insiste no seu pensamento talvez machista, misógino, se quiser. O texto bíblico não te dá respaldo para isso. É convivência harmoniosa dentro da igreja. E na nossa igreja, por sinal, 70% da membresia são mulheres. 70% das mulheres sustentam o trabalho da igreja financeiramente. São as líderes da nossa igreja. Tem uma que já nem vem mais. Tem vindo muito pouco, a Sileimar, que já está velhinha. Mas ali, todo mês, o recurso financeiro da igreja, ela manda, porque ela é fiel. Tá certo? Então, tantas mulheres que são, às vezes a gente nem conhece, mas estão aí ajudando, sustentando o trabalho da nossa igreja. Então, lembrando aqui de Sileimar, né? Talvez a mais idosa das nossas mulheres hoje, eu presto aqui a nossa homenagem a todas as mulheres da nossa igreja. Que Deus abençoe a vocês. E esse mesmo Deus,
né, esse mesmo Jesus, chamou também mulheres para a última ceia. Com certeza. Porque em termos de arrumação, de organização, o homem não é lá muito bom. E Jesus alugou um espaço e mandou que arrumassem aquele espaço para celebrar a Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem e a mulher, examinem-se a si mesmos, e assim, comam do pão e bebam do cálice. Fiquemos todos e todas de pé. Vamos do cálice.